Olá, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Você que está entrando, vai assistir a live ao vivo, seja muito bem-vindo. E você que vai assistir a live gravada, obrigada por estar assistindo a live. Gente, muito obrigada pelas mensagens que eu tenho recebido. É gratificante a gente entender que o reino de Deus avança. E eu me sinto muito honrada, porque é tudo para a glória do Senhor. Eu glorifico ao Senhor todos os dias da minha vida, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para a minha vida e para a tua também. Vamos orar para começar a live. Hoje nós vamos ler o capítulo 19 do livro de Atos. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia na tua presença. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder avançar levando o Evangelho, levando o teu amor, levando a tua palavra, através dessa ferramenta tão edificante, que se soubermos usar, ela serve para muitas coisas, e principalmente para avançar na tua palavra. Obrigada, Senhor, por cada dia mais estar me capacitando, me dando discernimento. Pai, que as pessoas entendam que a internet, quando usada de forma inteligente, com sabedoria, ela agrega muita coisa. Então, gente, obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos ampara, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Pai, eu peço agora que o Senhor abra o nosso entendimento e abra o nosso coração para receber a mensagem. Fala conosco, Senhor. Nos dê entendimento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar. Capítulo 19, verso 1. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: Então, que batismo vocês receberam? E eles responderam: O batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Então, o que Paulo está perguntando aqui para o povo, lá em Éfeso, ele está perguntando às pessoas: vocês receberam? Deixa eu tirar o som aqui, gente, me perdoe, eu esqueci de novo. Pronto, tirei, desculpem. Então, Paulo ele pergunta para eles: vocês já receberam o Espírito Santo? E aí eu pergunto a você: a sua vida, eu pergunto a mim, a minha vida revela o Espírito? Porque quem tem o Espírito Santo, ele gera fruto. Então a gente precisa entender que o fruto do Espírito é a confirmação que fomos selados pelo Espírito Santo. E isso está lá no livro de Gálatas, verso 5. Eu vou ler para vocês. Gálatas, capítulo 5. Olha, deixa eu abrir aqui. Gálatas, capítulo 6, capítulo 5. Olha o que diz. Capítulo 5, verso 22, 23, 24 e 25. Olha o que diz o capítulo de Gálatas a respeito do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Com estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, o que revela a nós que somos, que somos batizados com o Espírito Santo, que o Espírito Santo habita, porque, gente, há uma diferença entre o batismo nas águas de João Batista para o batismo do Espírito Santo. O batismo nas águas é o batismo de arrependimento, é quando você se converte, confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, declara em voz alta que quer aceitá-lo e faz a profissão de fé, e aí você é batizado nas águas. Então, ali, o Espírito Santo vai habitar dentro de você de imediato, porque você foi batizada nas águas. Você confessou os seus pecados e você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Mas ser batizado com o Espírito Santo, por isso, gente, que eu bato nessa tecla. Quando recebemos o Espírito Santo de imediato, quando somos batizados nas águas, nós precisamos dar continuidade a alimentar o Espírito. O que é alimentar o Espírito? É ler a palavra, é orar. Isso, da mesma forma que você precisa alimentar o seu corpo físico, você precisa alimentar o teu espírito. E alimentar o teu espírito é buscar entender a palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor. Já falei e vou repetir. Não podemos conhecer a Jesus sem buscarmos a Bíblia, sem buscarmos ler as Escrituras, porque ninguém conhece um amigo verdadeiramente se não conviver com ele. Entendem? Vocês concordam com isso? Então, para que a gente saiba mais do poder do Senhor, saiba mais das maravilhas de Deus, porque Ele é um homem humilde, um homem que se fez carne, veio nesse mundo como nós, mas Ele não cometeu um só pecado. E na sua trajetória, você vai lendo a palavra, você vai conhecendo mais sobre Ele, e Ele vai invadindo o seu ser. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Ele vai jorrando o rio de água viva que você precisa para alimentar o teu espírito. O Espírito Santo precisa ser alimentado através da palavra. E aí, quando você é selado com o Espírito, você tem a confirmação através dos frutos, através do fruto do Espírito. O fruto não são vários frutos, é um fruto com vários gomos, como uma tangerina, uma laranja. Então, nós temos o fruto do amor, da paz, da alegria, da mansidão, do domínio próprio, da benignidade, da bondade, da fidelidade. E a gente precisa, gente, fazer isso, trabalhar essa disciplina em nossa vida. Porque é foco, gente. Tudo é hábito, tudo é disciplina. Se você começa a focar nas coisas de Deus e botar em prática, você consegue. Porque a gente precisa dar as primícias do nosso dia ao Senhor. O que é dar as primícias do nosso dia? Quando acordamos, o primeiro contato que podemos fazer é estar na presença do Pai. Amém? Então, foi explicado aqui o que Paulo estava fazendo com as pessoas lá em Éfeso. Ele estava perguntando se eles haviam sido batizados pelo Espírito Santo. E aí eles falam para Paulo que não, que receberam apenas o batismo de João Batista, que é o batismo do arrependimento. O batismo em nome de Jesus. Quando a gente batiza alguém, ou quando alguém é batizado nas águas, que é o batismo do arrependimento,
é dito, né? A pessoa que está nos batizando, o pastor, ele diz: em nome de Jesus eu te batizo. E o batismo aí a gente diz: eu quero ser batizado, eu quero ter o Espírito Santo dentro de mim, eu quero mudar de vida. Você está afirmando a sua profissão de fé. E quando você é batizado no Espírito, você aí começa a dizer: eu posso. Gente, porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente pode tudo. Porque é Ele que conduz a nossa vida, é Ele que nos direciona e é Ele que nos orienta. Então, quando a gente tem o Espírito Santo e alimenta o Espírito Santo, os frutos vêm, o fruto vem. Então, a gente batiza nas águas, a gente diz que quer. E quando a gente batiza no Espírito, a gente professa que pode, porque tudo a gente pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que passamos, se passamos por necessidade, se passamos por aflições, se passamos por nos sentimos abandonadas, uma coisa é certa, se a gente tiver a Cristo, se a gente tiver o Espírito de Deus habitando dentro de nós, a gente não está sozinho. Então, isso é maravilhoso, é maravilhoso. Então, é isso. E vamos continuar no verso... Eu já nem lembro, gente, onde eu parei. Então, eles falaram para Paulo que receberam o batismo de João. Aí Paulo explicou. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizavam. O falar em línguas, o profetizar são dons do Espírito. E você pode sim ter o dom do Espírito. E quando Paulo impunha a mão naquelas pessoas, eles recebiam o Espírito Santo e junto com o Espírito Santo vinha o dom. Então a gente pode sim falar em línguas, a gente pode ter o dom de cura, a gente pode ter o dom de profecia, basta que creiamos e que temos que pedir. Temos que pedir ao Senhor que derrame sobre nós os dons e que a gente creia nesse poder que vem do alto. Porque eu creio no sobrenatural, eu creio no sobrenatural. Eu creio que o evangelho, a evangelização, a gente pode testemunhar através da nossa vida em silêncio, porque esse testemunho ele é dado através da nossa mudança. As pessoas começam a observar, a notar a tua mudança. Então você muda o seu jeito, os seus hábitos, o seu falar, o seu agir, o seu modo de se vestir. E aí as pessoas vão notando. Existe também o testemunho de você falar do amor de Deus, falar da sua salvação, falar da ressurreição, falar da esperança que a gente tem, porque a gente está nesse mundo, mas com a certeza de que a gente irá para a glória com o Pai quando Jesus voltar, ou antes, se a gente morrer antes, a gente vai estar lá aguardando Jesus para nos levar para junto do Pai, para estarmos lá no céu com Ele. E falar também, testemunhar através do sobrenatural, que é a profecia, que é o dom de cura, que são vários dons. Eu ainda vou falar sobre esses dons. Amém? Continuando aqui. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus.
Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho, o caminho é a palavra, o caminho é a pessoa que está ali falando a palavra. Esse é o caminho, a verdade e a vida. É o que Jesus falava. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Então, notem bem, Paulo se afastou dessas pessoas que se mostravam teimosos e descrentes. Por quê, gente? Porque chega um ponto em que você evangeliza, você fala do amor de Deus, você testemunha, mas a pessoa não quer. A pessoa não tem interesse, a pessoa vira as costas para você. Então, o que Deus nos ensina é que sacudamos a sandália dos pés e procuremos outras pessoas para evangelizar. Uma hora, quem sabe essa pessoa cai em si e rever, né? E ver realmente que só Jesus pode ocupar esse vazio, esse espaço que existe na vida daquele que não tem ao Senhor. Então, nos ensina, né, que nesse versículo, que quando devo insistir em uma pessoa teimosa, quando ela não quer ouvir, até você perceber que a pessoa não quer. Então você insiste na pessoa, você fala com a pessoa, mas quando você percebe que ela não quer ouvir, você aí sacode a poeira do seu pé. E Paulo vai focar nos interessados, naqueles que têm sede de ouvir a palavra do Senhor. A mesma coisa acontece com a gente. A gente tem que praticar isso. Levar a palavra a todos, sem distinção. Mas não insistir. Quando a gente percebe que a pessoa está teimando, está retrucando, está discutindo, sacode a poeira do pé e vá falar com alguém que tem interesse em ouvir as boas novas. Verso 11. Verso 10. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Gente, olha como a fé, o que a fé faz, né? Aqueles que creem, o que acontece com aqueles que creem. Eles criam tanto no poder de Deus que eles estavam pegando os aventais de uso pessoal do Paulo para colocar nos enfermos e eram curados. Havia um mover tremendo de Deus ali naquele lugar. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? O diabo conhece até, o diabo, ele conhece a gente, e quando ele percebe que perdeu território, ele vai investir, ele vai te incomodar, ele vai te acusar, ele vai te atacar, mas ele fica muito irado. Então ele começa a usar pessoas para fazer isso com você. Mas o diabo, ele sabe que você é filha de Deus. O diabo sabe que quem habita em você é Deus, então ele não se mete mais com você, porque nós somos filhos dele. Continuando, diz assim, ó, verso 16. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles,
dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. E aí a gente aprende que a autoridade sem relacionamento não existe, gente. Você só tem autoridade se você tiver um relacionamento com o Senhor. O Senhor te dá autoridade e poder, mas para isso você tem que conhecê-lo. Então, autoridade sem relacionamento não existe, e as pessoas não queriam a autoridade do Senhor, elas queriam, como existe ainda nos dias de hoje, elas queriam o poder, elas queriam a glória para eles, elas queriam o poder, né? O poder de Jesus que estava em Paulo, mas isso não deu certo. Então, quando não temos autoridade, não vamos alcançar nada. O nome do Senhor é sagrado. Levar o nome do Senhor em nome de Jesus é muito sério, porque quando Ele nos reveste de poder, quando Ele nos reveste da autoridade dEle, a gente tem sim autoridade para salvar, para libertar. Ele nos deu essa autoridade e para curar. Então, aprendamos que muitos querem a autoridade sem ter relacionamento com Jesus. E querem isso não à toa, eles querem para ter a glória para eles. Eles não querem glorificar o Pai, porque tudo que fazemos, tudo que vivemos, tudo que somos, graças ao Senhor, através da graça do Senhor estamos aqui. Então as pessoas não querem isso, as pessoas querem o poder. Cuidado com isso. Cuidado em não deixar que o seu orgulho fale mais alto. Porque muitas das vezes a gente tem que todo dia, gente, matar a carne. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então a gente precisa matar a carne todo dia, porque a nossa carne fala, grita. O nosso desejo, a gente está nesse mundo secular, então a gente tem desejos, mas a gente precisa matar esses desejos e dizer todo dia, não sou eu que vivo mais, Cristo vive em mim. Amém? Então, entendam que o Jesus de Paulo tinha poder e meu Jesus tem autoridade. É isso que precisamos aprender. Jesus deu poder a Paulo e a autoridade vem de Jesus. Amém? O inferno, ele não respeita aquele que terceiriza a sua fé. O inferno, ele não respeita. Ele respeita quem tem, eu falei ainda agora isso, ele respeita quem tem um relacionamento com Jesus, porque relacionamento gera autoridade. Então, o diabo conhece quem é filho de Deus e quem não é, como ele conheceu esse homem, esses 5 que falavam em nome de Jesus. E ele dizia, eu não te conheço, eu conheço Jesus e Paulo, mas você eu não conheço, o próprio diabo. Então a gente tem que entender que o inferno não respeita aquele que terceiriza a sua fé. Ele respeita quem tem um relacionamento com Jesus, porque relacionamento gera autoridade. Amém? Continuando aqui. Ai, gente, está aqui, ó. Verso 17. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram viram, confessaram, denunciando publicamente as suas próprias obras. Quando há um grande avivamento, a marca do avivamento é o ajuntamento de pessoas, são muitas pessoas juntas, confessando o arrependimento público.
eles confessam os seus arrependimentos públicos de pecados. Então, isso é a marca de um avivamento. É abandonar o pecado a qualquer custo. Esse é o verdadeiro avivamento. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram. Olha o que aconteceu. Os queimaram diante de todos, calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, por causa da palavra. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há perigo de que nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor, e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e do mundo adoram. Qual a marca de um falso Deus, gente? Um ídolo. Os seguidores, eles precisam manter a majestade desse ídolo. A marca do falso Deus é o ídolo, mas o ídolo a gente não vai falar apenas do ídolo de barro, de madeira, de ouro, de prata. Existem outros ídolos também. Existe o dinheiro, que é um ídolo. Se você ama mais o dinheiro do que a Jesus, se você coloca o dinheiro na frente de qualquer coisa, na frente do Senhor, você está idolatrando o dinheiro. E, gente, você idolatra alguém, você idolatra uma pessoa, é ídolo. Nós não podemos idolatrar pessoas e nem estátuas. Nós temos o único que merece a nossa idolatria, o único que podemos adorar, que devemos adorar, é o Senhor Jesus. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, na idolatria. Terminando aqui, diz assim, ó. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Diana dos Efésios. A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado, pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E Paulo tinha obedecido aos discípulos, às pessoas que pediam a ele para não ir. Ele se submetia às pessoas que ele amava, às pessoas que amavam ele.
tamanha era a humildade dele também. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram quase 2 horas: Grande é Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices, desculpa, gente, se os artífices, são palavras difíceis, portanto, se Demétrio e os artífices que os acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular, porque também corremos o risco de sermos, hoje, acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Então, ele dissolveu aquele tumulto que estava acontecendo ali em Éfeso por causa desses artífices que faziam o ouro, né? Que faziam as imagens dessa deusa Diana. Então, mas eles não adoravam a deusa, né? Você vê que o interesse deles era o lucro que eles iam perder. Então, a gente também precisa tomar cuidado com isso. Existem pessoas que querem o poder e querem se beneficiar com isso. Então, a gente aprende nesse capítulo sobre isso, né? Sobre o envio de Paulo, o envio de Timóteo e Erasto para a Macedônia, e sobre o tumulto de Éfeso, que aconteceu por conta dessa deusa Diana que eles adoravam, faziam as estátuas, mas no fundo a gente vê claramente que ali eles estavam pleiteando, estavam revoltados, porque não por causa da palavra, mas porque estava tirando pessoas, né, que comprassem as imagens. É isso que a gente entende. Então, gente, terminamos o capítulo 19. Amanhã a gente faz a leitura do capítulo 20 e vamos orar para terminar o nosso estudo. Pai querido, Pai amado, graças te dou, Senhor, obrigado. Gratidão por esse estudo, gratidão por essa palavra, gratidão por ser premiada, Senhor, porque é um prêmio, é um privilégio poder aprender de Ti, poder ser direcionada pelo Teu Espírito. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter me dado sabedoria, discernimento para entender a Tua palavra. Abençoa os Teus filhos também, Senhor, que eles levem tudo que aqui aprendem, tudo que aqui ouvem, não só para o seu intelecto, mas que levem também para o seu coração e coloquem em prática tudo que aqui aprendemos. Que aqui nós aprendemos que alimentar o Espírito Santo que habita em nós quando recebemos o batismo na água é importantíssimo para que sejamos selados por Ele, porque o selo do Teu Espírito vem através do fruto, e esse fruto ele é mostrado através das nossas atitudes, através do nosso comportamento.
que tenhamos sede, Senhor, que tenhamos desejo em conhecer mais de Ti. Da mesma forma que gostamos de um amigo, que queremos conhecer mais dele, um amigo do mundo, um amigo desse século secular, que tenhamos esse interesse, esse desejo em Te conhecer, porque Tu és o melhor amigo. Tu és o Rei dos Reis. Tu és aquele que nos garante vida eterna, que nos garante vida com fartura, que nos garante abundância plena. Então, Senhor, capacita seus filhos, capacita meus irmãos, me capacita, Senhor, a continuar tendo essa vida, tendo essa comunhão, que nada me afaste de Ti, que nada tire o meu foco, porque o Senhor é a coisa mais importante na minha vida. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus. Cuida agora dos meus irmãos, cuida que eles tenham um dia abençoado, um dia com saúde, dê provisão a eles, Senhor, caso precisem, porque o Senhor conhece a necessidade de cada coração. Mas façam entender também, Senhor, que a provisão é dada quando a gente coloca em nosso coração que quando recebemos a provisão do alto, essa provisão tem que ser passada para alguém. Não podemos reter o que recebemos de Deus só para a gente. Então, quando pedimos a provisão, temos que pedir com sabedoria. Senhor, derrama sua provisão em minha vida para que eu possa prover na vida de alguém. Façam isso, irmãos. Façam isso. É o que eu oro. Eu oro em nome de Jesus para que a vida de vocês seja próspera, para que a minha vida seja próspera, para que o Senhor derrame a cura nas nossas vidas, a cura espiritual e a cura física em nossas vidas. Declara a cura na minha vida também. Pai, agora eu te peço, eu levanto agora esse clamor para o povo do Sul, Pai. Cuida, protege, abençoa, Pai, aquelas pessoas que estão ainda em situação de risco, que ainda não foram encontradas, Senhor. Estende o teu braço forte, orienta aquelas pessoas que estão como voluntários, que largaram as suas casas, que largaram a zona de conforto das suas vidas, que estão ali, Pai, para ajudar, para atender aqueles que precisam. Mas existem muitos que ainda não foram alcançados pelo socorro. Pai, direciona esses voluntários através das suas canoas, dos seus jet skis, dos seus barcos. Direciona com a sua mão, Senhor, mostra o lugar onde existem pessoas clamando por socorro. Coloca o fogo nos olhos dele para que ilumine, Pai, ilumine o caminho deles e que mostre as pessoas que ainda precisam ser socorridas. Abençoa, Pai, esses voluntários que socorrem os animais. Pai, eu abençoo a vida da Deise, a vida de todos que olham, que cuidam dos animais. São seres indefesos, seres que não sabem se defender. Mas, glória a Deus, existem pessoas que cuidam deles. Cuidem das crianças, Senhor. Cuida, Senhor, para que as crianças sejam salvas e cuidadas por Ti, Pai. Coloca a Tua mão de fogo naqueles que estão aproveitando a situação para manipular, para roubar, para violentar as crianças, violentar as mulheres. Coloca uma coroa de fogo, a sua justiça, Pai, a mão da sua justiça nessas pessoas. Não permita, Senhor, não permita que essas pessoas se aproveitem de tamanha dor, Pai. Cuida do seu povo do Sul, Pai. Cuida do seu povo do Rio Grande do Sul. Cuida dos nossos governantes, Pai. Cuida, Pai, abençoa as pessoas voluntárias, os civis que estão ali se doando, se entregando, mas abençoa também os políticos, Pai, os prefeitos, aqueles que têm um coração puro, um coração de carne. E aqueles, Pai, que têm interesse em resolver a sua vida ao invés de se doar para resolver o caos que está acontecendo nesse estado. Coloca, Senhor, um coração de carne nesses homens que têm um coração de pedra. Derrama o seu poder, derrama a sua graça, derrama, Senhor, derrama. Eu creio num grande avivamento nesse estado.
Eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará no estado do Rio Grande do Sul. Abençoa, Senhor. Abençoa. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou deixar aqui o endereço do pastor Paulo Davi. Eu vou deixar aqui para vocês. Eu vou falar já já. Vou deixar aqui. Pastor Paulo Davi, no Instagram. Todo dia, às 10h30 da noite, ele entra ao vivo e eu sou da Primeira Igreja Batista de Niterói e ele é da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E eu estou levantando, junto com ele, com muitos irmãos, às 10h30 da noite, um clamor pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então, gente, vocês são convidados, caso vocês sintam desejo no coração de vocês, a entrar nessa live e clamar junto conosco, que Deus vai nos ouvir, com certeza a nossa oração chega a Ele, e grandes coisas Ele vai fazer. Deus sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, e Ele pode até estar em silêncio, mas Ele está agindo, Ele está trabalhando. Então vocês são convidados, amém? A participarem dessa live, caso sintam no coração de vocês. São 30 minutos de clamor, mas quanto mais pessoas clamando, melhor, tá bom? Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus.